Olá pessoal, nós falaremos agora sobre o tema leitura, compreensão e interpretação de textos, estruturação do texto e dos parágrafos. E que definição nós temos aqui para texto? O texto é uma construção linguística dotada de significado completo. Então, toda expressão linguística que tiver um significado completo, nós podemos entender como sendo um texto. Agora, o texto por si só não possui significado. O significado ele é construído por meio da interação leitor e texto. Por isso que para a atividade de leitura é de suma importância o nosso conhecimento de mundo. Primeiramente, nós temos o conhecimento linguístico, e depois o conhecimento de mundo. Esses dois tipos de conhecimento nos ajudam nesse processo de leitura. O conhecimento linguístico, para justamente fazer a junção dos elementos que compõem o texto, e o conhecimento de mundo, que faz com que a gente resgate em nossa memória conceitos, ideias, que serão necessários para a compreensão de um texto. E como nós deixamos bem claro aí, o texto pode ser formado por uma ou mais palavras. Então, uma simples palavra pode ser considerada como um texto, como exemplo da palavra fogo. Caso seja utilizada essa palavra isoladamente, sem nenhum contexto de produção, eu não posso entender essa palavra como sendo um texto. Agora, em uma situação de comunicação, como a que nós pusemos aí no material de vocês, um local está pegando fogo e eu quero alertar alguém desse perigo, eu posso falar fogo, no sentido de alertar essa pessoa. Então, foi passada aí uma informação por meio de um elemento linguístico. Então, eu tenho aí um texto. Agora, em se tratando de questões de concurso público, nós temos geralmente questões de interpretação de textos. E qual é o erro mais cometido por candidatos diante de questões de interpretação textual? É justamente marcar opções que trazem informações que extrapolam as informações contidas no texto. Por isso, pessoal, que a gente tem de fazer exercícios de compreensão textual para justamente compreender a lógica utilizada pelos elaboradores desse tipo de questão. Então, há sim uma lógica que se faz presente na elaboração desse tipo de questão. Por quê? Porque por mais que envolva aspectos subjetivos, que dizem respeito à interpretação, há aspectos objetivos que são responsáveis pela delimitação do que pode e do que não pode ser relacionado às informações do texto. Por isso que nós dizemos, o maior erro em atividades de interpretação textual é extrapolar as informações do texto. Vejamos o seguinte exemplo. Kevin Spacey foi alvo de uma nova denúncia de abuso sexual. Um ator afirmou, sob anonimato, que o astro de Hollywood, agora caído em desgraça, tentou violentá-lo quando ele tinha 14 anos, em uma longa entrevista à revista Vulture. Diante do exposto acima, temos informações que podem ser obtidas por meio de relações lógicas. São os subentendidos. Então, quando nós temos aí Kevin Spacey foi alvo de uma nova denúncia, se é uma nova denúncia, é porque existe uma denúncia antiga. Então, essa expressão nova denúncia já me traz uma informação que foi adquirida por meio de uma relação lógica, traz informação de que há uma denúncia anterior a essa. Agora, o que o texto me traz de informação é de que há pelo menos uma denúncia. O texto não está dizendo que há várias denúncias ou que há mais de uma denúncia. O que eu posso inferir com certeza é de que há pelo menos uma denúncia. Isso eu tenho certeza. Agora,
que é mais de uma denúncia, isso o texto não me traz, né? Não me traz essa informação. E é justamente aí que o elaborador da questão vai focar, né? Quando ele diz, há várias denúncias de abuso sexual contra Kevin Spacey, né? Isso não foi dito no texto, ok? Você marcar verdadeiro aqui, você está extrapolando as informações que o texto nos traz, ok? Então a gente tende a prestar muita atenção nessas pistas que os textos nos dão, para justamente a gente não extrapolar. No outro exemplo, nós temos latas, potes, talheres de plástico, roupas velhas, seringas e até animais mortos. Essa é a cena típica de qualquer lixeira, mas esta não é uma lixeira qualquer. Trata-se de uma ilha de lixo que flutua no Mar do Caribe, entre as costas de Honduras e Guatemala. Uma camada de objetos descartados que periodicamente chega às praias e que, ultimamente, tornou-se uma fonte de tensão nas relações bilaterais entre os dois países. Diante do seguinte item, você marcaria verdadeiro ou falso. Aí tem: a falta de reciclagem ocasionou a tal ilha do lixo, né? Não há essa informação no texto. O texto nem fala em reciclagem, né? Agora, o que acaba fazendo com que o candidato erre, né? Ele pode pensar, bem, logicamente, se a prática de reciclagem, eu vou ter menos lixo despejado nos oceanos, por exemplo, né? Ele pode pensar dessa forma. No entanto, não é o que está no texto, ok? O texto não fala de reciclagem, ok? Portanto, você não pode marcar isso. Não pode marcar que o texto está dizendo que a falta de reciclagem ocasionou a tal ilha do lixo. Pode até ter sido a falta de reciclagem, né? Mas não está no texto. Então, nós devemos responder os itens, né, de acordo com aquilo que consta no texto. Indo agora para a estruturação do texto e dos parágrafos. Dependendo do tipo de texto, nós teremos uma estruturação diferente, né? Então, nós temos textos narrativos, textos descritivos, dissertativos, argumentativos, né? Geralmente em concursos são pedidos os tipos dissertativo e argumentativo, né? São aqueles mais complexos, né? Que envolve aí o seu grau de argumentatividade, né? E a estrutura de um texto como dissertativo, ela utiliza-se da sequência canônica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é importante a gente ter em mente que não há uma estruturação fixa, né, em todos os textos. Dependendo do texto, eu vou ter uma estruturação diferente. E, logicamente, para eu escrever bem, eu tenho de ser um bom leitor. Quanto mais eu leio, mais informações eu vou ter, mais conhecimento de mundo eu vou ter, né? E considerando o conhecimento de mundo como uma das competências que eu devo ter para compreender um texto, né? Então, ler bem vai acabar me auxiliando, né, nas questões de interpretação de texto. Geralmente, antes da seleção, antes de concursos públicos, onde consta aí essa prova dissertativa, é comum o pessoal querer adivinhar o tema, né, o tema da produção textual. Isso acontece muito no Enem, por exemplo, né? Mas mais importante do que você tentar adivinhar qual o tema é você treinar, né? Então, a estrutura do texto já vem no próprio edital. Então, o edital já diz se vai ser cobrado um texto argumentativo, um texto dissertativo, se você terá de fazer um ofício ou algum gênero textual mais específico, né? Então, você já tem essas informações e já pode ir treinando, né? E no momento da prova, você vai, já sabendo dessa estrutura, você vai discorrer sobre o tema que foi cobrado ali. Não adianta nada você adivinhar o tema do texto, né, sem treinar a sua escrita.
né? Sem se ater para os elementos coesivos, sem se ater para a questão da coerência textual, né? Então isso é muito importante. E outro grande equívoco também cometido pelos candidatos ao escreverem seus textos, né, diz respeito ao parágrafo, né? O parágrafo, pessoal, é uma parte do texto que apresenta uma ideia núcleo, ok? Então, diante dessa ideia núcleo, eu vou ter informações acessórias. E isso aí vai compor o seu parágrafo. O que geralmente acontece é uma pessoa escrever um parágrafo com 15 linhas, com várias ideias núcleo, né? Mudando de assunto várias vezes, tudo isso no mesmo parágrafo. Isso passa uma mensagem, né, de que você tem sérias dificuldades em estruturar um texto, ok? Então, o seu texto vai ser dividido em parágrafos, cada parágrafo com uma ideia que é núcleo, né? E é de suma importância que você não mude completamente de assunto entre um parágrafo e outro, né? É como se todo o seu texto tivesse inserido, né, em uma ideia central, e você vai discorrer essa ideia central, vai dividi-la, né, em parágrafos, e cada parágrafo vai ter uma ideia núcleo que faz referência a essa ideia central, ok? Mais uma vez, compreender a ideia núcleo, compreender a divisão de textos em parágrafos é uma atividade na qual você pode chegar, né, por meio da leitura. Então, ler bons textos, ler textos bem estruturados, né, vai fazer com que você tenha conhecimento dessa boa estruturação, né, e, consequentemente, produzir bons textos. E em relação a esta unidade, nós temos aí 10 questões de interpretação textual, né? Vocês podem resolvê-las e posteriormente acompanhar a correção na videoaula que está disponível no curso. Então, pessoal, até a próxima e bons estudos!